One day my father, Quando meu pai tinha cerca de 18 anos, ele estava arando o campo em Saskatchewan. Ele estava arando atrás dos cavalos e o sulco. E ele estava caminhando no sulco fresco e não sabia o que aconteceu. Mas ele disse que era como um vento. Eu diria como uma floresta, como eu experimentei dentro do ministério do irmão Brana. Mas esta força o atingiu e ele caiu de joelhos, sabe? E o suco fresco, e ele ergueu as mãos para Deus, e ele orou e clamou. Ele disse: ó Deus, se existe um Deus. Eu era um menino mais velho da igreja, mas ele clamou: ó Deus, se existe um Deus, se você me mostrar como posso me livrar da minha culpa, meu pecado, eu vou te aceitar no mesmo dia. Meu pai cultivou por um curto período de tempo, perto da fazenda de seu pai, e não estava dando certo. Ele não se sentiu bem para trabalhar na fazenda. Então, eles se mudaram, ele e a sua jovem esposa e sua família. Eu tinha apenas há cerca de 2 anos de idade, e eles se mudaram para uma pequena aldeia de apenas 150 pessoas. Eu acho que uma vila chamada Quintefox, em Saskatchewan. E foi lá. Serei um pouco mais breve. Foi lá que meu pai encontrou uma família com 2 filhas, 2 meninas. Ele tinha visto essas meninas atravessando a rua, uma pequena rua de cascalho na cidade, e ele viu em seus rostos, elas pareciam como os de anjos. Ele disse: oh meu Deus, se eu pudesse ter o que elas têm. Havia um desejo em seu coração pela libertação de seus pecados e descrenças, e ele queria algo mais do que religião. E uma senhora, na cidade, ouviu que ele poderia fazer algum trabalho de carpinteiro. Então, ela precisaria algumas prateleiras ou armários em sua cozinha, e ele foi e viu o que ela queria fazer. Então, ele estava em casa. Ele notou que havia as 2 garotas, e enquanto ele estava se preparando para ir, e a senhora perguntou para ele se ele já tinha sido salvo. E ele disse: bem, eu não sei o que isso significa. Ela disse: significa que você pode ser livre de seus pecados. Oh, ele disse: se eu pudesse ser livre de meu pecado. Ela disse: bem, vamos nos encontrar em uma casa no domingo, se você quiser vir. Venha. Ele disse: eu tinha prometido a Deus anos atrás que, se eu pudesse ser livre de minhas culpas, eu aceitaria no mesmo dia. E ela se ajoelhou, e em 2 cadeiras naquela cozinha da casa, onde aquelas garotas estavam. E meu pai, ele se tornou uma pessoa totalmente transformada. E ele viveu para Cristo por toda a sua vida. E realmente ele foi. Então, minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 6 anos e meio de idade. Eu estava na 2ª série da escola e um homem muito piedoso. Eu acho que ele provavelmente era um velho fazendeiro, mas um homem muito piedoso, e eu fui chamado para fora da sala. E minha irmã estava com ele. E ele disse que Jesus levou minha mãe para o céu. E este foi o começo e o fim de muitas coisas. É uma história muito difícil e muito triste. Minha irmã e eu passamos por uma governanta para outra, sabe? 4 governantas diferentes. E tínhamos tempo que ficamos sozinhos. E meu pai estava trabalhando na planta de alfafa. E nós tentaríamos fazer alguma coisa para comer e ir para lá. E aí meu pai ouviu falar de muito trabalho
que estava acontecendo em Dawson Creek, na construção da rodovia do Alasca. Apenas antes disso, meu pai se casou novamente com uma mulher cristã, muito boa, mas ela era uma completamente oposto do que minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito amorosa, e não que ela não fosse, mas não éramos seus filhos, e ela era muito quieta. Minha mãe era extrovertida, e simplesmente muito extrovertida. E esta mulher ela se chamava Helena. Ela era uma mulher muito quieta. Então, de qualquer forma, nossa vida foi completamente reorganizada. E meu pai foi para cerca de 1.000 milhas a oeste de Dawson Creek e subindo a rodovia do Alasca. Eram acampamentos construídos em toda a estrada. E você tem que entender que a rodovia do Alasca era um projeto de guerra. Os japoneses estavam invadindo as ilhas Aleutas. Já haviam conquistado 2 das ilhas e até eu entendo. Há documentários em que os japoneses tomariam 2 ATT UR-2 e esse era o impulso que eles pegassem o Alasca e o norte do Canadá fosse realmente não defendido. E então, se eles chegassem aos 48 estados, seria risco que o Japão estava lutando e eles haviam tomado grande parte da Ásia e agora na China, bem como Singapura e Hong Kong. E eles pegaram tudo isso e agora, se eles pegassem, seria uma força poderosa. E se eles viessem até os 48 estados da América continental, então Canadá e Estados Unidos uniram-se e o US construiu a rodovia e o Canadá concordou em mantê-la para sempre. E então haveria uma rota terrestre para obter tanques de equipamentos pesados e equipamentos de guerra no Alasca para o réu. Esse era o objetivo da rodovia do Alasca, e havia dezenas de milhares de pessoas e empreiteiros e civis que estavam envolvidos nisso. E então meu pai mudou-se para lá, e ele estava moderado. Ele voltou e se comunicaria com minha madrasta para empacotar tudo e para sair. E chegamos a Dawson Creek no final de maio, talvez 1º de maio, porque minha irmã, cujo aniversário é dia 6 de maio, ela fez aniversário no trem vindo de Edmonton, em Dawson Creek. E enquanto estávamos lá, tudo aconteceu. Sabe, depois que minha mãe faleceu, tudo ficou um tumulto, tudo desmoronou. E então me descobri que fui enviado para uma fazenda a 45 milhas da cidade, através do poderoso rio Peace. Eu era um rebocador e uma pequena balsa, e peguei pessoas que eu não conhecia, e minha última força que eu tinha na terra era minha irmã, e ela foi levada para um lugar. Porque a esposa do pastor tinha sido acertado um lugar para as 2 crianças, e minha mãe já tinha trabalhado. Minha mãe já tinha trabalhado na última rodovia. Então eu não tinha mãe, não tinha madrasta, eu não tinha uma irmã. E uma que mandou um lugar, uma mandou outro lugar, e eu fui mudado. Eu nunca tive uma casa durante toda a minha juventude. E crescendo, nunca tive meu próprio quarto, nunca tive minha própria cama. E me mudei 17 vezes desde então. Quando eu tinha 15 anos, então foi um momento difícil da minha vida. Mas eu tenho perguntado: o que me preparou para o trabalho missionário para este evangelho? Foram aqueles anos. Eu aprendi o que era o deserto. Eu percebi que anos mais tarde eu teria o profeta de Deus lá em cima,
E ele amou aquela área. E foi deserto. E isso é tudo o que eu realmente sabia. Então, o meu pai, em 1949, ele sentiu de se mudar para o sul da Colômbia Britânica. E no caminho para baixo, ele pararia, porque ele teria essa experiência com Deus e estava interessado em qualquer coisa que Deus estava fazendo de fato. Ele parou nas reuniões e ouviu que o William Branham estaria em Vernon, British Columbia. Aí é onde meu contato com ele começou. Na verdade, eu tenho uma carta que talvez devesse apenas ler esta carta. Apenas uma parte dela. É o relato do meu pai sobre as reuniões em Vernon. Encontramos isso, acho que depois que meu pai faleceu, em suas coisas. E ele está escrevendo para um ministro, escrevendo sobre as notícias de nosso amado William Branham falecendo. Ele disse que veio com uma surpresa chocante para mim. A perda dele não pode ser estimada em palavras, agora que ele está descansando em paz. Mas seu trabalho está acontecendo, e sua memória é acalentada nos corações de milhares no mundo. Mas ele estava escrevendo sobre as reuniões em Vernon, British Columbia. Foi a minha primeira vez. Finalmente, ele disse, o irmão Branham olhou para uma mãe mal vestida com uma criança aleijada em seus braços. Ele pediu que fosse feito o caminho para que esta pobre mãe viesse para frente. Nunca tinha visto um feixe de ossos torcidos como este. Pensei que era um caso totalmente impossível. O irmão Branham pegou a criança nos braços e levantou para que as pessoas vissem. Havia lágrimas e gemidos e soluços ouvidos por todo lugar. Então ele disse, pessoas, veem como os demônios torcido o corpo todo desta criança e está segurando ela amarrada? Eu não vou deixar esta criança ir até que todos esses demônios sejam expulsos e a criança esteja perfeitamente completa. Com grande autoridade que ele comandou que os demônios viessem, foram em nome de Jesus. Depois de vários comandos que os demônios vieram fora e diante dos olhos daquela grande multidão, os ossos foram endireitados, braços, pernas, pescoço e costas ficaram retos e a criança se ergueu com um sorriso no rosto. Você deve ter ouvido que há a arena ou anel de arena com os louvores de milhares ao verem os poderosos milagres de Deus realizados em nome de Jesus Cristo. Louve a Deus para sempre. Agora, isto não é solicitado pelo meu pai. Ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava apenas com uma série de jovens companheiros. Foi onde conheci Billy Paul, quando lutamos e estávamos em nossa adolescência. E eu fui pego por isso. O irmão Branham era um homem e tinha conversado com um anjo. E um anjo veio até ele e disse que ele tomaria um ministério de cura agora. Eu estava familiarizado com a escola dominical, com a igreja. Eu sabia que a Bíblia fala de anjos, mas eu nunca tinha visto uma pessoa que tivesse falado com Deus dessa forma. Falar com o anjo de Deus. E então eu estava ansioso para vê-lo sair. E ele saiu. Disse, boa noite, pessoal. Boa, amigos. À noite. E ele começou a falar. E depois de 2 ou 3 dias, eu senti, tenho que chegar. Não deveria dizer isso. Quero dizer, não tenho interesse em estar na parte de trás da arquibancada. Eu não tinha mais interesse em apenas estar com os companheiros e ganhar um assento. Não sei como até hoje não consegui um assento no direito do corredor. Uma cadeira acabou de fechar 2 ou 3 rolos na frente, e naquele culto não posso te dizer o que foi falado. Não posso te contar
de qualquer outra pessoa, exceto que havia uma garota, e eu diria que a garota provavelmente estava por perto, de 10 a 12 anos. Ela tinha cacho até os ombros e uma espécie de cara de menina, mas seus olhos eram apenas bolas brancas, e eu percebi imediatamente que estava perto da plataforma. Estava bem no canto do olho. Vejo até uma pequena parte da bola, a bola do olho, e o outro olho não conseguia ver nada, branco, e eu estava tão longe, tanto quanto estava preocupado, e ela estava totalmente cega. Irmão Branham colocou as mãos sobre ela, e ele fez uma oração, e pensei em meu jovem coração, ouvi sobre, dessas coisas agora. Nada que eu possa realmente ver. Posso ver isso, e eu estava ansioso para ver alguém curado, porque eu tinha tantas experiências em igrejas e assim por diante, onde as pessoas receberam oração por doenças e você está curado. Mas agora é algo que eu pude ver visivelmente. Irmão Branham orou pela segunda vez e ela estava do mesmo jeito. E ele orou pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez. E ele continuou olhando para ela e ela estava do mesmo jeito. Irmão Branham orou 6 vezes e fez uma oração que eu nunca tinha ouvido antes. E ele pegou e colocou em seus braços e em torno dela, assim, e meio que a segurou contra seu peito e disse: Satanás, um anjo de Deus deu este presente para mim e me disse que nada ficaria diante de minhas orações, nem mesmo câncer, se eu pudesse levar as pessoas a acreditar. Ele disse: as pessoas estão aqui e eles acreditam, e eu te encarrego no nome do Deus vivo para perdê-la e deixá-la ir. E daquela vez ele não olhou mais para ela. Ele apenas a virou. Pegou-a pelos ombros e a virou para o público, e eu estava a 2 ou 3 filas de distância. Acho que estava na terceira fila, e eu olhei para cima, e seus olhos eram tão retos quanto os meus. E então ele ergueu assim, e os gritos das pessoas, e eu não sabia que minha mãe e meu pai, ou minha madrasta e meu pai estavam lá, onde estava no prédio. Mas foi minha experiência. Aquela foi a experiência do meu pai. E eu pude até ver as lágrimas se formarem em seus olhos, enquanto ela olhava para as luzes brilhantes. Ela não estava acostumada com as luzes fortes, e ela olhava para as luzes, e então ele a colocou no chão. E isso ancorou em meu coração aos 14 anos.